Pessoal, boa tarde, é Sidney falando. Vamos fazer um vídeo a respeito dos escritores dos evangelhos. Aqui pegando um gancho no vídeo da Multiversal Flaviana, do Esplêndido Scania, que ele postou hoje. Um ótimo historiador, exegeta bíblico, e está com a teoria sobre que os flavianos teriam inventado a figura de Jesus, que eu acho uma teoria plausível e também concordo com isso. Surfando nessa onda, coloquei aqui para eles como comentários que Marcos, que está falando de Marcos e Marcos, vinculando os dois Deus com o seu seguidor Marcos. Seguidor do Deus Marcos, um guerreiro, um general romano. E depois o imperador. Lucas, o iluminado, o filósofo, que vem de Lucânia, é Lucanus, vem da raiz Leque, Luca ou Lacan, que originou a palavra lux, que significa luz, ou iluminado. Aparenta ser escrito por um médico, ou esse é um evangelho, que era uma profissão de, imagine quem que eu vou falar, né? Mateus significa Mateu, é a variante italiana de Mateus, nome cuja origem é hebraica. Surge do hebraico Matiá, do qual se originou o grego Mataios, chegando ao latim como Matateus. Significa dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus. Aqui parece ter sido escrito por um sacerdote. Domiciliano era mestre da justiça. Foi proclamado César ainda em sua prisão domiciliar, no ano 69 da Era Comum, na época conhecida como o Ano dos Quatro Césares, na época da Guerra Civil Romana. Então a ideia do seu pai, Vespasiano, era ter um filho no exército, outro filho no Senado e também no sacerdócio. João vem do nome hebraico Yohan, e significa Deus perdoa, Deus é misericordioso. Ou ainda, Deus é benevolente. Foi o nome de diversos reis, papas e imperadores ao longo da história. Quem era misericordioso? Quem era o pai misericordioso? Ou melhor, o imperador misericordioso? E aqui vem uma das conclusões que eu tiro. Marcos seria Tito, Lucas seria o filósofo e médico, Plutarco, Mateus seria Domiciano, João seria Vespasiano. Então, para partir do significado dos nomes, eu tracei isso aqui, vocês podem ver também o significado do nome Lucas, que vem Lucai, Lucano, luminoso e iluminado. O nome Lucanus vem da raiz que eu defini a palavra lux, que significa luz. Segundo a Bíblia, Lucas era um médico que foi convertido ao cristianismo pelo apóstolo Paulo. Até aí tudo bem? Mateus, variação Mateus, significa dom de Deus, presente de Deus, dádiva divina. Mateus, variante italiana de Mateus, Mateus significa que sua origem é hebraica, Matiá, do qual se originou o grego Matatios, chegando ao latim Matateus. É caracterizado como nome bíblico, porque Mateus é o nome de um dos apóstolos de Jesus, que foi um evangelista. Então o que acontece? Aqui apresenta Mateus como se fosse um sacerdote. Alguém com uma inspiração. Aqui é conhecido como um cobrador de impostos. Mas na realidade, ele parece ser uma espécie de um sacerdote contando sua história. Os evangelistas aqui nomeados. E aqui eu vou um pouco de história. Deixa eu ver o significado do nome. João.
João vem no nome hebraico Yohan. Deus perdoa, Deus é misericordioso. Ainda Deus é benevolente. Em dicionários de nomes, você vai ver aqui, ó. Deus cheio de graça, agraciado por Deus. Aqui está refletindo o divino. Vem do hebraico Yohan, composto pela união dos elementos Yah, ou como que Yao, que significa Yahvé, Jeová, Deus. Yao, aqui certo, tem um U aqui, Yao, certo? E Hana, que quer dizer graça. Aqui, desconsidera essa pronúncia aqui não, que está errada. Aqui é Yao, que significa Deus é gracioso, agraciado por Deus, a graça e misericórdia de Deus. Aqui falando o próprio Deus. Então, já dá para saber quem seria essa figura. Representar, seria o próprio Vespasiano. Aqui você vê um pouquinho da história de Domiciano, certo? O nome verdadeiro é Tito Flávio Sabino Vespasiano. Desculpe, o nome dele era... Desculpe, o nome dele era Tito... Nós somos tão parecidos, Tito Flávio de Domiciano. Titus Flavius Domitianus. Esse é o nome dele. Então, como falei, esse aqui, o pai, Merzeno, o Sabino, Tito Flávio Sabino Vespasiano, ele queria um filho na carreira militar e outro no Senado, e mesmo como um sacerdote. Então ele foi um instruído pelo pai dele. Na sua adolescência, o que ele foi aqui, ó. Então mostrava o que ele é, o que ele estava fazendo em Roma. Então, ele tinha um pé no sacerdócio também. O ano dos 4 imperadores. Esse ano que foi crucial, e dá para entender por que da criação do cristianismo pelos Flavianos, que os Flavianos estavam justamente aqui, nessa região, ó, onde eles estavam. Estavam nessa região. Então estavam contidos nessa região, enquanto aqui vocês tinham Galba, que foi morto por Otto, ou Otão, como queira. Depois foi morto por Vitélios. Galba estava aqui na parte ibérica. Otão estava nessa região aqui, pegava um pouco da região, então, quer dizer, uma região não tão forte, mas ele foi mesmo assim, conseguiu conquistar. Depois veio Vitélios. Vitélios estava com a Germânia. E essa região, que seria mais linhagem bárbara, os britânicos também apoiavam Vitélios. Quando chega aqui, Vespasiano acaba vencendo a guerra. E olha com quem ele estava, onde eles estavam. Está justamente onde seria o crescente fértil. Então seu exército, ele provavelmente teve contato com um povo que era de origem judaica, mas não eram considerados judeus, assim tradicionalmente. Os essênios. E ele viu e como a teoria dos essênios, como a filosofia religiosa essênia era idêntica ao mitraísmo, principalmente no tocante ao mestre da justiça, Melquisedeque, que eles achavam que iam voltar. Então ele assumiu essa história como se fosse dele. Logo, ele e seu exército estariam dominados por essa ideia, que venha constituir depois o nosso cristianismo. Tanto é que não há diferença entre os essênios e os cristãos. Muitos autores consideram os cristãos como essênios. E graças a esse apoio de quem estava nessa região, eles conseguiram dominar Roma e tirar
Vitélios, que contava, olha com que ele contava, Vitélios. Vitélios contava com a colônia de Pires e toda a região aqui dos que chamam de oceanos germânicos, que englobava até mesmo, olha que ilha tinha aqui, imagina, né? A própria Britânia, na época. Então essa foi a época dos 4 Césares. E voltando a Domiciano, aqui fala do conflito da guerra. E Domiciano acabou, no caso, também tendo coroado também o mestre da juventude. E também assumindo algumas funções também de sacerdote. Então cada um deles teve uma grande influência para se formar o cristianismo. E parece que o cristianismo foi feito. Ó, Tito Flávio César Vespasiano, esse é o nome de Vespasiano, suas conquistas, um pouco de sua vida, carreira militar, campanha da Judéia, que ele acabou com a rebelião em 66 depois de Cristo. Então aqui mostra cada participação que esses personagens tiveram. Tito também, então a história de Tito. Esse aqui é o Tito Flávio César Vespasiano. Não, esse é o Tito, não é o Vespasiano. É que os nomes deles são parecidos. O Vespasiano é outro. Acho que eu nem puxei aqui, mas o Vespasiano é aquele que tem Sabino no nome. E aqui o Plutarco. O que ele foi? Olha, quando vocês vão pegar a Wikipedia como fonte, sempre ficam presos a biografia, quem está falando, certo? Dá sempre uma conferida. Então o que ele era? Ele era, entre outras coisas, filósofo e médico também. Filósofo, médico platônico, grego. Também médico, também filósofo. Aqui está médico, não é médico. Ele também era um médico também. Ele também, tanto é que ele deixou tratados de medicina. Visto nesse trabalho da Universidade Academia de Coimbra. Academia para mim de história tem que ser exterior. A brasileira não estou tanto valor não. Desculpe falar isso. Imprensa da Universidade de Coimbra. Aqui fala da influência de Plutarco na medicina. Essa obra é de Joaquim Pinheiros e Carmen Soares, que são acadêmicos dessa universidade. Mas atrás tem a biografia dessas pessoas que escreveram esse artigo, falando sobre a influência. E também dando também as biografias. Aqui da influência de Plutarco na medicina da época. Que achavam que também o médico tinha um pouco de filósofo. Então, continuando, Joaquim Pinheiro está no Centro de Estudos Clássicos, onde eles têm dando um pouco da colocação desses caras. Então aqui é interessante vocês darem uma lida nessa obra que está nesse endereço. Então pessoal, aí fica então a dica. Toda a formação dos nossos evangelhos provavelmente foram feitos pela família Flaviana e seus filósofos. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até mais. Tchau.